2020, o início do isolamento social e do fim das aulas presenciais. O surgimento de cursos online, workshop, espaços de ferramentas para utilizar online no ensino remoto, um verdadeiro bombardeio de conhecimento. Como entender qual deste ou quais destes se encaixa para o que você precisa? O que você quer com essa aula? Quem são seus alunos? Você conhece eles de verdade? Aonde você quer chegar? Quais os materiais que você tem em mãos para utilizar? E quais os seus alunos, o seu público tem para poder utilizar? Se você souber estes 4 elementos, vai ficar mais fácil escolher a sua estratégia. Eu sou André Ribeiro e nesta palestra iremos falar sobre a importância de uma estratégia educacional. Como eu disse, se você tem esses 4 elementos definidos, recursos, público, meta e objetivo, então você poderá desenhar a sua estratégia e com isso conseguir escolher de forma acertada as técnicas, métodos e os recursos que irão compor a sua estratégia. A gente vai conversando, vai batendo um papo sobre esse assunto, se aprofundando mais. Eu vou deixar aqui do lado um exemplo, onde a gente vai completando ele conforme a gente vai batendo esse papo aqui, e aí a gente vê como é que no final essas informações elas se complementam para que a gente possa, enfim, no final definir a nossa estratégia, né? Entender aonde a gente quer chegar de fato. E primeiro a gente vai começar falando sobre estratégia. O que é estratégia? A estratégia, a gente pode entender ela como um caminho que deve ser feito para alcançar um ponto. Ou seja, é o que eu vou fazer para chegar naquele ponto. E toda estratégia está atrelada a um objetivo. Se a estratégia é um caminho para chegar a um ponto, que ponto é esse? É o meu objetivo. Então, por isso a necessidade de se ter um objetivo. Ou seja, de saber o que você quer. E isto é você entender o que você deseja atingir com determinado conteúdo ministrado. Ok? Vamos dar um exemplo. Imagine uma aula sobre habilidades socioemocionais. Qual vai ser meu objetivo? Depende. Por que depende? Eu não sei para quem que eu vou dar aula. Quem é o meu público? O que eles já sabem sobre esse tema? Como esse tema pode ajudar eles na realidade que eles têm? Então, eu preciso primeiro saber quem é o público antes de eu dar qualquer outro passo. Assim como foi preparar esse conteúdo para vocês. Eu precisava entender quem era o público do CONAD, apesar de já ter participado de outros CONADs, então eu já tinha uma certa noção. Então, entender o cenário que a gente está vivendo, tudo isso influencia para definir o conteúdo e definir até não só a temática, mas o conteúdo em si, quais as informações que a gente vai aplicar. E aí eu vou dar algumas dicas de como você pode definir o seu público. E falando em tempos de aula remoto, é legal a gente tentar saber qual é o tipo de acesso que esse público tem, esses alunos, enfim. De que forma eles conseguem acessar a sua aula. Entender também quais os principais interesses dessa turma. Não só em nível escolar, mas no geral. O que eles gostam de fazer no tempo livre. O que eles conhecem sobre a temática da aula que você pretende apresentar. O que eles mais gostam de fazer durante a aula. Se já é uma turma que vem acompanhando com você há algum tempo, o que eles mais gostam de fazer durante a aula. Que tipo de exercício que mais agrada. Entendeu? Porque aí você consegue já ter uma ideia
do que você vai utilizar, as ferramentas, técnicas, do que você vai utilizar para esse público. E antes disso até, com essas perguntas, com perguntas desse tipo, você consegue traçar o perfil da sua turma e aí agora você consegue dizer qual é o objetivo. Porque imagina, você dá uma aula sobre introdução ao tema das habilidades socioemocionais e a turma já conhece o assunto. Seja por pesquisa no Google, porque viu um vídeo ou participou de alguma palestra, treinamento no estágio, no trabalho, enfim, ela já conhece o assunto. E você só se repete. Você vai ter uma turma desinteressada, uma turma que não vai estar afim de participar, dispersa, e aí isso vai gerando frustração porque você não consegue fazer a aula andar. Então, conheça seu público, defina a aula e estipule o objetivo. Para esse exemplo das habilidades socioemocionais, vamos imaginar que o nosso objetivo vai ser falar sobre o futuro profissional deles. Pois é, uma turma mais interessada nas relações sociais dentro da esfera de trabalho, porque é uma turma que daqui a pouco já vai estar no mercado de trabalho e eles já fazem algum tipo de estágio e querem entender melhor como eles conseguem se sair bem dentro desse cenário, ok? Certo. Perceba que a gente já tem o público e já tem o objetivo. Agora falta a meta e os recursos. Vamos falar da meta primeiro. Meta e objetivo são coisas diferentes, apesar de às vezes haver um pouco de confusão. Mas uma complementa a outra. Porque a meta ela tem como proposta transformar esse objetivo em algo mensurável, em algo quantificável, em números. Então, se o objetivo é trabalhar habilidades socioemocionais no contexto de relações de trabalho, a minha meta vai me dizer em números como isso deve ser feito. E aí eu vou dar algumas dicas bem simples de como a gente consegue fazer definição de meta. Primeiro, seja específico. Não fica dando muita volta, enrolando, seja específico. E também não fuja da realidade. Propor metas que sejam muito arrojadas pode acabar gerando algum tipo de frustração por ser difícil de alcançar, ou às vezes até impossível. Então, tenta entender qual é a realidade real, a realidade real ficou ótimo. Tenta entender qual é a realidade que vocês estão vivendo do cenário antes de você definir as suas metas. Imagina que para esse exemplo, a gente vai colocar como meta trabalhar uma habilidade por aula, onde ao final da aula a turma consiga resgatar o que foi apresentado, utilizando exemplos reais que eles já viveram em alguma relação social que esteja condizente com a habilidade apresentada. E ao final das 4 semanas, ou seja, uma aula, uma habilidade por aula, uma aula a cada semana. Ao final de 4 semanas, eles já estejam aptos a apresentar novas soluções para aqueles exemplos que eles relataram na aula passada. Perceba que a meta ela traz o que vai ser feito e em quanto tempo vai ser feito, e de uma maneira muito factível. O que vai ser feito? Eu vou trabalhar uma habilidade por aula. Os alunos vão relatar exemplos reais em cada aula e ao final eles vão propor novas soluções. Em quanto tempo vai ser feito? Em 4 semanas. Ok? Certo. Então a gente tem agora o objetivo, o público e a meta. E aí com essas informações fica mais fácil definir o seu recurso. O recurso é que tipo de recurso tecnológico você vai utilizar, que tipo de estratégia você quer pensar. No sentido, eu vou utilizar um infográfico, eu vou utilizar um jogo, alguma gamificação. Vale a pena eu fazer uma aula online ou vai ser uma aula gravada? Eu posso utilizar as redes sociais, o WhatsApp, e-mail. Eu vou fazer uso de uma aula expositiva ou vai ser uma aula dialogada? Enfim, tudo isso vai depender e vai ficar muito mais fácil se você tiver essas informações a priori. Porque imagina se você tem um público onde eles não tenham acesso à internet de qualidade. Fazer um infográfico online não vai funcionar, porque vai travar o tempo todo,
a turma vai ficar desestimulada, o professor vai se frustrar, não vai dar certo. Ou então, imagine trabalhar com uma turma que não tem tanto traquejo no sentido de acessar a internet, eles até estejam no local com internet legal, mas que eles não tenham como, eles não estejam habituados a acessar a internet. Como é que eu vou fazer uma aula online onde eu preciso de movimentação, preciso de dinâmica? Não vai dar. Então, é preciso pensar em outros tipos de estratégias. E aí, é legal ressaltar que quando eu digo pensar em outras estratégias, de maneira nenhuma eu estou dizendo em reduzir a qualidade, em apresentar um material sem criatividade, sem conectividade, não é isso. Mas sim repensar a forma de apresentar algumas tecnologias. Por exemplo, numa das perguntas que a gente viu lá no início, dizia, os meus alunos não têm acesso à internet de qualidade, então por isso eu não vou poder apresentar o ensino híbrido, não vou poder fazer uso do ensino híbrido nas minhas aulas. E o ensino híbrido, ele é apresentado hoje como um ensino que une o online com o offline. E a gente pensa sempre nesse online, num curso online, em alguma ferramenta que esteja disponível num site. Só que dentro da realidade brasileira, a gente não tem, isso não é uma coisa que esteja disponível para 100% das escolas, né? Existem escolas que não têm esse tipo de recurso, né? Alunos que hoje estão de casa fazendo as aulas remotas, que não têm esse tipo de recurso. Então é preciso pensar esse ensino híbrido de outra forma. O que eu posso fazer fora da sala de aula que pode funcionar como ensino híbrido também? Como que eu posso utilizar a gamificação que não seja apenas numa estrutura de um software? É possível fazer isso de forma mais tátil, mais prática, mais real? É possível criar jogos que não sejam somente dentro de site, dentro de ferramentas online? E aí, né, entrando na importância de ter a estratégia educacional. Se a resposta for sim, então aquele anúncio que você viu a pessoa oferecendo não sei quantos templates de jogos no PowerPoint, aí sim isso vai ser útil. Porque aí você precisa daquele tipo de recurso. Agora, se você precisa entender melhor essa questão do ensino híbrido numa situação que você não tem internet, ou que simplesmente você queira fugir do dia a dia, do normal, quer apresentar de outra forma, não fazer uso do online dentro do ensino híbrido, aí vale a pena, vai lá fazer aquele curso de metodologia ativa ou especificamente de ensino híbrido, porque aí você já tem uma bagagem do que você quer entender, do que você quer aprender. Vai lá, questiona, pergunta, sabe, se aprofunda. Isso é otimizar o seu tempo, otimizar o seu estudo, o seu conhecimento, porque você vai estar focado dentro do que você precisa de verdade. E aí, falando do exemplo, o recurso que a gente vai utilizar. Já pensando na estratégia que vai ser trabalhada nessa aula, a gente vai trabalhar um ensino híbrido, onde eu preciso que eles trabalhem primeiro em casa a ideia da habilidade que vai ser apresentada em aula, onde eles vão estudar esse conteúdo, que é uma habilidade socioemocional. A habilidade que vai ser apresentada, digamos que seja a habilidade de trabalho em equipe. Então, eles vão estudar isso em casa por meio de arquivos que vão ser disponibilizados via e-mail e também vídeos disponibilizados via YouTube. Estudando esse conteúdo, eles vão em seguida escrever ou minimamente lembrar, pensar, né, em situações em que eles já viveram que se relacione à habilidade que vai ser apresentada. Então, se a primeira habilidade for o trabalho em equipe, então eles vão pensar em situações em que eles tiveram que trabalhar em equipe, como foi isso para eles. Seja uma experiência positiva, uma experiência negativa, não há problemas. Eles vão pensar nisso para que possa ser trazido para a sala de aula. E eles vão fazer isso em todas as 4 aulas. A gente vai conduzir da mesma forma o processo. E aí, chegando em aula, a gente vai conseguir discutir o tema, porque eles já viram antes, ou seja, o recurso utilizado foi esse, e eles já vão ter a informação para trazer.
tornando uma aula muito mais dinâmica, muito mais interessante, enfim. A proposta do recurso sempre é essa, né? Deixar a aula mais atraente, mais dinâmica, trazer uma forma diferente de se apresentar um conhecimento. E aí, com objetivo, público, meta e recursos definidos, pensados, você parte para a estratégia. Qual é a minha estratégia? Com isso aqui que eu tenho em mãos, que eu já pensei e defini, a minha estratégia vai ser apresentar, fazer uma aula expositiva. A minha estratégia vai ser utilizar uma metodologia ativa. A minha estratégia vai ser utilizar aulas online. Então, aí com essas estratégias que eu defini, você vai lá e faz o que você precisa. Qual palestra, qual curso, qual workshop, qual roda, enfim, fica muito mais fácil, porque você já sabe o que você precisa. E aí, o que a gente falou aqui, enquanto eu defini o objetivo, público e meta, não é algo que precisa ser específico para uma definição somente de uma aula. Você pode fazer isso para um projeto de médio ou longo prazo também. E aí fica até melhor, porque você consegue definir dentro desse leque, né, de possibilidades aí de estudos que esse período vem propondo, né, dentro da área educacional. Você consegue se organizar e se planejar do que você quer fazer, do que você pode fazer e do que é interessante fazer. Como a gente falou no início, é um bombardeio de informações. Então, se você não tiver foco, você acaba se atropelando naquele monte de conteúdo que é passado e que no final você acaba não sabendo o que fazer com aquilo, e isso te atrapalha até no dia a dia, na hora de planejar, na hora de montar as suas aulas, porque fica tanta informação que não se conecta, que não se fala, que fica difícil colocar isso no papel, colocar isso em prática no seu trabalho. Então é isso, gente. Eu espero que esse conteúdo lhe seja útil na prática. Tenha essas informações sempre à mão. Eu sei que falando aqui pode parecer que é algo que vai tomar muito tempo para você fazer, mas a prática leva à perfeição, então pratiquem, façam sempre, que em determinado momento você vai estar fazendo isso já de forma muito natural e em poucos minutos. E você vai perceber o como isso vai otimizar o seu tempo, tá bom? Dúvidas? Vou deixar meu contato aqui. Qualquer coisa me manda um e-mail, vai ser um prazer responder e ajudar vocês, tá? Um abraço e até a próxima!